Olá, bom dia, alunos do nono ano. Vamos lá para os nossos estudos de hoje. Vamos começar com a correção que eu passei para vocês, os exercícios ontem, das páginas 66 até a 72, certo? Do nosso livro. Que começa com esse capítulo 3, né? Porque algumas partes a gente acabou deixando de dar, né? Nesse último módulo. E essas coisinhas aí são bem importantes, então a gente voltou lá. Aí, proteção aos animais é um dever de todos. Aí vocês estão vendo aí a imagem do fundo do mar, né? Maus tratos, abandono, caça irregular, ambientes poluídos são alguns exemplos de desrespeito aos direitos dos animais. Para garantir esses direitos, existem órgãos públicos e ONGs que atuam em diferentes áreas, por exemplo, em resgate, campanhas de adoções de animais. Beleza. Lendo isso, para você, o que essa imagem representa? Eu tive algumas respostas, né? Como é uma pergunta pessoal, então considerei todas como corretas, né? Porque para você, o que essa imagem representa? Representa o fundo do mar, representa o oceano, representa a vida marinha, né? Várias respostas diferentes que eu recebi por foto. Todas estão corretas, então pode marcar aí certinho. Como você se sentiria se presenciasse alguma situação de desrespeito a um animal? Eu, pessoalmente, professora Gláucia, me sentiria muito mal e tentaria defender esse animal, né? Que está sendo desrespeitado. Também é uma pergunta pessoal, então considerem corretas as respostas de vocês. Cite algumas ONGs que lutam pela proteção dos animais e algumas ações praticadas por ela. Tem a WWF, que cuida de animais em situações de risco, tiram eles do perigo e recolocam eles, né? Assim, cuidam da saúde do bichinho, né, no cativeiro, no caso, e reabilitam ele para soltar ele de volta na natureza. Eu estou dando um exemplo de ONG que eu conheço, né? Vocês citaram algumas coisas que vocês pesquisaram na internet, que eu sei, mas todas estão corretas, tá? Vocês responderam certinho. Aí vamos para outra página, né? Leitura 1. O uso de fogos de artifício tem sido uma grande preocupação para os defensores dos animais, né? Sabemos que os animais têm os ouvidos mais, né, a audição mais sensível que a nossa, né? E o barulho incomoda. Como os animais de estimação se sentem com o barulho dos fogos de artifício? Resposta pessoal, gente. Eu cito como aqui, eu tenho 3 cachorros, 2 fêmeas e um macho, eles já são de idade, todos 3, o macho e uma das fêmeas, eles têm em torno de uns 15 anos, por aí, ou estão com quase isso. Eles devem estar com 14, 15 anos, então já são de idade, né? São idosos. E uma das cachorras é mais nova, deve ter o quê? Uns 5 anos, 6 anos, por aí. É mais ou menos o tempo que eu vim morar em Cachoeiras de Macacu.
Ela nasceu lá em Campo Grande, onde eu morava, e logo depois a gente encontrou ela, a gente resgatou ela de uma obra que tinha perto de casa. Aí depois dessa obra, os operários foram embora e largaram a cachorra lá com os filhotinhos, ainda colocaram veneno, né, que matou os filhotes todos, só sobreviveu essa cachorrinha e a mãe. Aí a mãe, a vizinha adotou e ela, que é a minha cachorra, era filhotinha, a gente adotou. E estamos com ela até hoje, deve ter uns 6, 7 anos. 7 anos que ela deve ter. Então, dentre a resposta aqui, os meus animais, eles têm muito medo com o barulho. O cachorro macho entra dentro de casa na época de Ano Novo, se esconde até embaixo da cama, se deixar, né? Então a pergunta é, como os animais de estimação se sentem com o barulho dos fogos de artifício? Se sentem mal, né, gente? Se sentem mal, eles têm medo, o barulho é muito excessivo no ouvido deles, que é sensível. Letra B. Com base no título do abaixo-assinado a seguir, o que você imagina que será solicitado? Então, comente com os colegas. Claro que vocês não vão poder comentar com os colegas, né? E a resposta é pessoal. Eu recebi algumas respostas e estão corretas. Podem marcar como certinho lá. Com base no abaixo-assinado embaixo, o que você imagina que será solicitado? Então, já tem aqui o nome. Fim do uso de fogos de artifício e bombas de efeito sonoro em Campo Grande, no Mato Grosso. O que você imagina? É uma lei que vai falar sobre barulho dos fogos que prejudicam os animais. Aí, tudo isso é marcado como correto. Pode marcar como correta as respostas de vocês. Aí aqui tem um exemplo de abaixo-assinado. Fim do uso de fogos de artifício e bombas de efeito sonoro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Destinatário: está dirigido à Câmara de Vereadores de Campo Grande. Este abaixo-assinado foi criado com o fim de protestar contra o uso de fogos de artifícios e bombas de efeito sonoro, em virtude do número de animais de estimação existentes na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso. Tais materiais acabam poluindo nosso meio ambiente, prejudicando e ferindo pessoas, perturbando e causando transtornos aos autistas e pessoas especiais, bem como idosos, crianças cardíacos, convalescentes, até mesmo matam pássaros e outros animais. Faz com que muitos animais domésticos fujam de seus lares pelo desespero com o barulho que causam, né? Os animais de rua, que já estão fragilizados pelo abandono, ficam desnorteados e tentam buscar abrigo e acabam atropelados. Os idosos e os bebês também sofrem com os barulhos, sem falar no transtorno psicológico para aqueles que têm alguma espécie de trauma ligado a bombas e barulhos, né? Como eu dei o exemplo dos meus cachorros, eu também tenho um filho autista severo, né? Que vocês sabem, o Daniel. E ele fica muito nervoso com muito barulho, né? Barulho excessivo. Continuando. Fora os motivos acima listados, os cães, de uma maneira geral, são os maiores prejudicados, pois quem tem um cãozinho em casa sabe muito bem o sofrimento, o desespero e o transtorno causado, né? Rojões não têm nenhuma necessidade prática e utilidade em pleno século XXI. A educação e a civilidade devem estar presentes em nossa cidade, que é a porta de entrada do Pantanal Sul Mato-Grossense, onde está presente uma das maiores faunas brasileiras, né? Tem muito bichinho lá.
Apagou aqui. Voltando aqui, a plataforma saiu do ar. Desculpem. Pelos motivos citados, e certamente poderíamos falar muito mais contra esse ato que não agrega nada em nossa existência. Solicitamos a sua adesão para que este documento seja enviado à Câmara dos Vereadores de Campo Grande, no Mato Grosso, para que elaborem uma lei coibindo essa prática de uso de fogos e bombas em nossa cidade, em regime de urgência, urgentíssimo. Lembre-se, seu cão é seu melhor amigo, está presente na sua vida nos momentos felizes que merecem uma comemoração, enquanto nós comemoramos com barulhos e artifícios desnecessários. Eles sofrem e se apavoram com a situação. Nossos animais não merecem esse tratamento desumano. Agradecemos a sua boa vontade e atenção. Aí aqui, ó, tem um linkzinho para a pessoa assinar. Aí, como eu falei ontem, não basta ser só assinaturas, né? Tem que ter uma identificação de cada pessoa, o número da identidade, ou o CPF, né? Algo assim para identificar cada pessoa. Aí vamos partir para a interpretação. Após a leitura do abaixo-assinado, aquilo que você havia imaginado sobre o assunto do texto se confirmou? E aí? Confirmou? Para mim, porque a resposta é pessoal, na minha opinião, se confirmou sim. Eu vi que ia falar sobre fogos de artifício, né? E eu imaginei que iam ter vários argumentos bem marcantes, né? Para dar base a esse abaixo-assinado, né? Então, as respostas de vocês também estão corretas, porque é pessoal, certo? Número 2. E você, concorda com as ideias apresentadas no abaixo-assinado? Eu concordo. Não sei vocês, mas como a resposta é pessoal, também está correta. Quem concorda e quem não concorda. O que motivou a criação desse abaixo-assinado, né? A percepção de que a poluição sonora causada pelos pelos fogos de artifício faz mal, né, a diversas pessoas e especificamente os animais. Então, fala sobre isso. Foi o motivo da criação do abaixo-assinado. Poluição sonora. Com que objetivo esse abaixo-assinado foi escrito? Ele foi escrito com a intenção de protestar contra o uso de fogos de artifícios e bombas na cidade de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. 3. A quem o abaixo-assinado será encaminhado? Está escrito lá no começo. A Câmara dos Vereadores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Número 4. Em um abaixo-assinado, para que o objetivo seja atingido, uma proposta concreta de intervenção costuma ser apresentada. O que esse abaixo-assinado propõe? Propõe para a Câmara dos Vereadores, né, que eles criem uma lei proibindo o uso, a prática de fogos de artifício e bombas, certo? Número 5. Antes de a proposta ser apresentada, são empregados argumentos para tentar convencer o leitor. Quem são os possíveis leitores que irão concordar com essas ideias do abaixo-assinado? Defensores de animais, pessoas que têm animais, né? Pessoas que gostam de animais. São o público, né?
Letra B. Que argumentos são empregados para convencê-los? Aí, ó, os argumentos são construídos em torno da ideia dos fogos de artifício, que são prejudiciais a algumas pessoas. Aí eles citam lá os autistas, né, os idosos, os bebês e os animais, especialmente os animais. Para isso é feita a referência aos animais de rua, que na tentativa de fugir do barulho são atropelados. Também é citado o fato de fogos de artifício não terem uma utilidade prática, né? Porque para que soltar fogos? Que coisa mais besta, né? E outras coisinhas mais que algumas pessoas responderam e estão corretas. Letra C. Com esses argumentos, que atitude é esperada dos leitores? A gente espera, né, que os leitores concordem, né, com essas ideias e, consequentemente, assinem o abaixo-assinado, o documento. Número 6. Além dos argumentos nesse abaixo-assinado, há um trecho que ocorre um apelo à sensibilidade do leitor. Identifique no texto esse parágrafo. Aí também a resposta é pessoal e vocês vão mostrar lá no texto. Eu também considerei correta as respostas que vocês me enviaram. Número 7. O hiperlink é um link da web que, ao ser clicado, direciona o leitor para outra página. Aí releia o hiperlink, né, apresentado no texto do abaixo-assinado. É esse vermelhinho aí, que no site a pessoa aperta lá, aí vai abrir uma página onde a pessoa vai preencher com o nome dela e um documento de identificação, né? Aí vai clicar em assinar e a pessoa assinou o abaixo-assinado. Aí, ao clicar nesse hiperlink, que página será aberta ao leitor? O que eu acabei de falar. Vai abrir uma página para você preencher com o seu nome e o seu documento de identificação, para você assinar. Número 8. Que tipo de registro predomina no texto lido? E aí, é formal ou informal? Esse tipo de registro está adequado à situação comunicativa? Então, ali predomina o registro formal, né? Pois o abaixo-assinado pressupõe uma situação comunicativa mais formal e é destinado à Câmara dos Vereadores da cidade, né? Trata de um assunto de relevância social, né? De interesse de todos e tem o objetivo de convencer, né? E dar legitimidade, né? Às ideias expressas no texto. Então, é formal. Releia o trecho a seguir, extraído do abaixo-assinado. A educação e civilidade devem estar presentes em nossa cidade, que é a porta de entrada do Pantanal, sul mato-grossense, onde está presente uma das maiores faunas brasileiras. Por que as palavras educação e civilidade foram destacadas com letras maiúsculas nesse trecho? Então, sempre que uma parte do texto tiver em negrito e com letra maiúscula, né, diferente das outras palavras que estão no texto, é para enfatizar alguma coisa que a pessoa que está escrevendo considera fundamental, né? Então, no caso aí, educação e civilidade, está escrito dessa maneira para enfatizar aquilo que se considera fundamental existir na cidade mencionada lá no Mato Grosso do Sul, certo? Número 10. Observe o trecho a seguir. Solicitamos a sua adesão para que este documento seja enviado à Câmara dos Vereadores de Campo Grande do Mato Grosso do Sul, para que elaborem
uma lei coibindo essa prática de uso de fogos e bombas em nossa cidade, em regime de urgência urgentíssimo. Então, aí letra A, nesse trecho foi empregado o adjetivo urgentíssimo. Que sentido o acréscimo do sufixo íssimo refere-se ao adjetivo urgente? Então, ele dá uma ideia de intensidade, que não é só urgente, é muito urgente, né? É mega urgente, super urgente. Então, é urgentíssimo, certo? Ele dá intensidade ao adjetivo urgente. Letra B. Que efeito o emprego do sufixo causa no texto? Então, ele enfatiza a urgência, né, da finalidade de chamar a atenção do leitor, né, para aquilo ali. Aí aqui temos uma breve conceituação do que é o abaixo-assinado, né? O abaixo-assinado é um gênero predominantemente argumentativo, cujo objetivo é reivindicar e defender os interesses de um determinado grupo, sendo um documento de caráter público. Para que ele seja válido, é necessário que os leitores que concordam com as ideias propostas assinem o documento, certo? Aí aqui, projeto de lei contra os fogos de artifício. No Brasil, poucas cidades já suspenderam em eventos festivos a queima de fogos ou adotaram os fogos silenciosos com a finalidade de proteger os animais da poluição sonora. Em 2017, entrou em tramitação no Senado um projeto de lei que proíbe o uso de fogos de artifícios que causem poluição sonora, sob a justificativa de que esses explosivos podem causar traumas irreversíveis, especialmente em animais que possuem sensibilidade auditiva, como os cachorros. Aí aqui cidadania no dia a dia. Os animais agradecem. Neste capítulo, você lê um abaixo-assinado em defesa dos animais. Você já notou que a queima de fogos de artifício altera o comportamento de muitos bichos? Alguns ficam amedrontados, outros nervosos, alguns têm até reações mais sérias, como desmaios e vômitos. E assim, eu já vi casos de ficarem até agressivos e morderem, chegar até a morder o próprio dono, né? Eu já presenciei isso em época de fim de ano. Aí aqui embaixo, o personagem Armandinho, protagonista da tirinha a seguir, tem como característica ser um menino atento à realidade que o cerca e muito questionador. Muitas de suas tirinhas, produzidas pelo cartunista Alexandre Becker, além de divertirem o leitor, exploram temas de relevância contemporânea e buscam estimular a reflexão sobre assuntos importantes. Então vamos lá ler a tirinha? Leia, seguir a tirinha com esse personagem e veja a atitude dele em relação à queima de fogos. Aí tá lá. Pai, será que vai ter muitos fogos esse ano? Aí eu acho que sim. Já está ansioso? Aí ele vai, estamos muito. Aí tá ele, né, os bichos dele todo lá. Então, aí vocês vão responder isso aqui, né, A, B, C e D. No segundo quadrinho, por que o pai de Armandinho acredita que o filho esteja ansioso? Então, ele acredita que o filho esteja ansioso para ver os fogos, certo? Então, a resposta da A é para ver os fogos. Letra B. No entanto, por que Armandinho está realmente ansioso?
Que elemento da tirinha evidenciam isso? Então, Armandinho, ele está ansioso para saber se haverá fogos, porque ele não quer que isso ocorra, né? Porque a gente vê já no segundo quadrinho que ele está rodeado, né, de bichinhos, dos animais dele. Então, ele não quer, ele não está ansioso, ele só quer saber se vai ter fogos, porque ele está preocupado com os animais. Letra C. Com base na tirinha, é possível afirmar que Armandinho é um menino que respeita os animais? Por quê? Então, sim, porque ele está preocupado, né, com os fogos que vão prejudicar os animais. Então, sim, né, é possível afirmar sim que ele respeita os animais porque ele está rodeado dos animais. Em sua opinião, como podemos contribuir para a defesa dos animais em nosso dia a dia? Então, aí a resposta é pessoal, né? Mas eu posso dar a minha, como minha opinião, denunciar maus tratos, né? A gente pode incentivar as pessoas a adotar animaizinhos, né? A gente pode cuidar de um animal enquanto ele está abandonado até achar um novo lar para ele. A gente pode se filiar a alguma ONG protetora de animais e ajudar, né? Pode fazer muitas coisas. Então, vai de cada um de vocês aí a resposta, é pessoal. Então, a gente termina aqui a nossa correção de hoje, né? Daqui a pouco eu venho falando mais um pouquinho sobre argumentos, tá bom?